E você acha que tem muito bullying no aprendizado de inglês? O bullying eu falo zoeira, do tipo, a pessoa vai falar alguma coisa em inglês, outra pessoa fala, lá, hein, falando inglês. Você percebe isso na escola ou não? Eu acho que, assim, um pouco até antagônico ao bullying tem a questão da autoestima, né? A pessoa, quando ela vai falar que ela tem pouca autoestima ou ela eventualmente tem uma certa timidez e ela é exposta, porque nada expõe mais você do que você ter uma referência e não conseguir atingir aquilo na sua máxima, né? Por exemplo, eu sei que, vou te dar um exemplo bobo, né? A gente tem uma coisa tão simples de what is your name? E aí você vai ensinar um adulto que não teve contato, muito vai da articulação fonética, né? E ele, what's name? E você tenta de todas as formas, ele não consegue atingir aquele padrão, aquela referência, ele já faz automaticamente um cenário de que não me chama não, eu não quero falar. E evidentemente que as crianças e os adolescentes que são cruéis na fase da pré-adolescência, esse bullying tem muito, né? Isso tem muito, mas aí compete evidentemente a esse gestor de sala de aula, o professor, a ter uma interação aí um pouco mais controlada nesse sentido, né? Eu tive casos de pessoas que fizeram esses cursos online, que vieram para a minha escola, a gente nivelou ele no nível adequado. Quando ele viu que o nível de comunicação dele, perto dos outros alunos, ele falava, porque imagine uma pessoa falando assim, ó, é até como difícil de explicar. Eu gosto de maçã, e a maçã ela é vermelha. E a maçã vermelha, imagina esse tipo de cenário. Ele vai para uma sala de língua portuguesa onde todo mundo fala, eu gosto de maçã é vermelha. Ele percebe que a entonação, a articulação das palavras não está correta. Ele saiu e disse assim, eu não tenho mais como aprender inglês na minha idade. Eu vi que o que eu fiz foi errado, nunca ninguém me corrigiu, porque tem muito disso em curso de idiomas, você tem uma autopromoção, porque ninguém quer perder você como aluno. Então, do jeito que você está falando, ok, vai para frente, ninguém te corrige. E aí, ele é um executivo de uma multinacional. Nós tivemos um trabalho aí de pelo menos 1 ano com ele, para ele ter todo esse reset aí na cabeça dele e fazer um desenvolvimento mais coerente, ele ganhar de novo essa autoestima. Mas tem muito, ou se tem. Tem bastante, né? E você acha que uma das dificuldades do brasileiro aprender inglês é que ele não sabe português? Não. Não? Nada a ver. Quando é estímulo. Quando você fala, sei lá, pronome, substantivo, e ele não sabe classificar essa parte gramatical, assim? Nem preciso disso no inglês. Ah, é? Não. Ao menos que ele queira dar aula de inglês. Mas, por exemplo, quando o aluno ele fala assim, vou dar um exemplo bem típico, né? A gente está ensinando ele a falar sobre a rotina dele. E ele começa a falar, in the morning I go to school, then I go home, I have lunch. Ele está lá falando da rotina, vai para a escola, almoça, vai para casa, almoça. Como ele já está falando isso, ele fala, in the morning I go to school. O outro aluno fala, oh, in the morning I go to the club. Ah, não, in the morning I sleep. Ou seja, eu tenho 3 ações diferentes. Eu estou só expressando o contexto que eu quero falar do que eu executo. Quando ele fala isso, e ele repete, ele interage, ele tem sucesso nessa interação, o outro responde e vai se estabelecendo uma conversa, lá na frente ele vai ter que relatar o que o amigo faz. E aí você tem a alteração do verbo, vamos dizer, a conjugação do verbo. Então, I go to school, but she sleeps. E aí eu tenho uma situação de um verbo conjugado, em que eu nem digo para ele que isso é uma conjugação, eu apresento e falo, toda vez que eu for falar de uma outra pessoa, isso acontece. Pum, acontece. Não estou chamando de terceira pessoa do singular, estou chamando de falar de outra pessoa, não estou dando pronome a ela, e estou dizendo que algo acontece quando eu falo de uma outra pessoa, e ele entende aquilo, ele vai replicando, ele vai falando. Passado isso, eu vou dizer para ele, presta atenção,
você falou I go to school e você disse assim, she sleeps ou she goes to school. Por quê? Aí eu faço ele entender o que aconteceu. Aí ele fala, quando eu falei de outra pessoa, o verbo teve uma conjugação diferente. Ótimo. Isso é uma ação, é um verbo. Essa é a pessoa, é o pronome. E você completa do jeito que você quer no tempo em que você fez ela. Então, eu não preciso trazer a gramática na essência, porque isso é o que, inclusive, impediu muita gente de seguir adiante nessa língua tão linda, né? O inglês, a dificuldade que as pessoas têm na aquisição da língua é muito ligada ao incentivo precoce. É como o nosso cérebro, quando a gente nasce, o HD dele, ele é vazio, né? Então, quando eu vou articular palavras, eu vou criança falar mamã. Toda a minha articulação fonética, a musculatura do meu rosto, ele começa a entender como eu estico para fazer esse som, mã, né? Se eu continuo na língua portuguesa, eu vou adquirindo mais sons e aí o meu campo de musculatura na minha região bucal vai obedecendo ao comando do cérebro. Só que eu cresço, eu tenho mais coisas para fazer além do que falar. Eu tenho que segurar, eu tenho que caminhar, eu tenho que pensar, eu tenho que observar, eu vou ganhando outras funções com o corpo e o meu cérebro, que é um HD, vai dizendo, bom, a parte de idiomas, a gente vai ter que emprestar um pouco para a coordenação motora, a gente vai emprestar um pouco para a estabilidade física dele. E aí o cérebro vai ajeitando coisas naquele espaço. Bom, quando ele chega mais ou menos com 4 anos, 3 para 4 anos, o cérebro entende que ele não tem uma outra necessidade de comunicação que não sejam com esses sons. Então, eu vou fechando a caixinha do idioma só para o português. Lá na frente, quando ele vai ter 9 anos, 10, 12, 40 anos, essa caixinha vai ter que ser aberta para entrar esse som de novo. Só que a minha musculatura, o meu cérebro não tem mais espaço para programar para esse novo idioma. Aí eu preciso de mais treino, mais treino, mais treino, mais treino. Essa é a diferença. Entendi. A criança, ela passa por um switch bem mais leve do que o adulto. Ele tem esse switch bem mais de estudo, de prática, até poder pegar essa entonação de novo. Você acha que é melhor, então, aprender quando é criança? Não tenha dúvida. Que aí ele já forma a embocadura, né, no português e no inglês. Exatamente. A minha mãe, ela aprendeu a falar alemão antes do português. Better. É mesmo? A minha avó também, enfim, a parte da minha família que é do sul, eles aprenderam, aí quando ela teve dificuldade de aprender português depois, que ela ia na escola, era colônia alemã lá no sul, aí ela ia na escola e ficava lá meio que boiando. Né? Você sabe que alemão é minha grande frustração, eu fiz 2 anos de alemão, mas eu não tive a oportunidade de usar esse idioma. Legal. E aí se perdeu, né? Mas eu morro de vontade de voltar para o alemão, porque eu acho... Dá o telefone da minha mãe. Vocês querem bater no papo. Ela fala, ela não dá aula. Tem uma questão também que você pega o pessoal do Paraná, de Santa Catarina, aí eles vão falar alguma coisa com R, eles falam rrr. Exatamente. É um R que é do alemão. É, né? Muito do alemão. E o que me impressionava no alemão é que eu sentia que aquele som, porque foi quando criança que eu via um vizinho que eu tinha, imagina, meu pai tinha um comércio e tinha orelhão. Se você falou que eles não conhecem telefone, quem dirá orelhão? E ele chamava Heinz, e ele ia falar no telefone com alguém que tinha também lá do outro lado da cidade, e ele usava o alemão e falava, gente, essa língua é muito forte, parece que ele está brigando. Aí depois eu fui entendendo que não era briga, era uma imposição mesmo do som fonético das palavras. A primeira oportunidade que eu tive, e olha, eu só parei o alemão também por um outro motivo, porque ele tem uma proximidade com o inglês de uma certa forma. E eu estava confundindo. Como hoje eu tenho um problema tremendo entre o italiano e o espanhol. Eu nunca sei quando eu estou falando italiano, quando eu estou falando espanhol para algumas palavras, eu me perco. Eu falo, não vou estudar nenhum dos 2 idiomas. Até brinquei essa semana, eu vou voltar a fazer o italiano. Porque eu falo assim, peraí, eu estou falando de espanhol, aí eu falo, meu nome... não, já misturo tudo, né? Tudo. Eu falo, não... Eu falo italiano de novela só. Mas essa história da articulação é muito importante, por isso que eu falo que quanto antes melhor, né? Evidentemente que a criança, até
eu diria, até os 10 anos, a gente tem um sucesso bem legal com essa proximidade do nativo. Não que precise também, né? Uhum. Venhamos e convenhamos, a gente tem uma necessidade de interação social. Ser próximo ao nativo é outra história. É. Né?